Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à liturgia da palavra, dia 22 de janeiro de 2019, terça-feira da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Hoje comemora-se o dia de São Vicente. São Vicente, um grande pregador da palavra de Deus. Nós temos aqui um resumo da biografia de São Vicente no site da Canção Nova. São Vicente tornou-se modelo para todos os cristãos e também padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa. Um santo amado e citado por muitos santos, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Prudêncio e outros que trouxeram à tona o testemunho desse grande diácono e mártir da Igreja. Ele nasceu na Espanha, em Huesca, no século III. De uma família muito distinta e conhecido por todos, ele escolheu ser cristão e assim viver a santidade. Vicente viveu num período muito difícil da Igreja, um tempo em que Diocleciano e Maximiano, imperadores, começaram a perseguir os cristãos e forçar muitos a se declararem a favor dos deuses. Caso contrário, seriam martirizados. O santo de hoje foi um dos que fizeram opção por Jesus. Ele era um grande pregador da palavra. Mais que isso, buscava viver a palavra que pregava. Esta que é, antes de tudo, Cristo Jesus, o Santo dos Santos, o nosso modelo, o nosso Senhor e Salvador. Diante das ameaças do governador Darciano, ele não recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Os tormentos o perseguiram. Foi um martírio lento, sempre com o objetivo de vencê-lo, para que Darciano se desse como herói diante do cristianismo. Mas também com o objetivo de levar São Vicente a renunciar à própria fé, a sacrificar aos deuses. Fiel a Deus e sustentado pela oração, diante de si ele tinha o seu grande amor, Deus. Sendo assim, ele foi martirizado aos poucos, até mesmo levado à grelha, tendo seu corpo dilacerado, jogado numa prisão e, por fim, Darciano deixou-o num leito pedindo que cuidassem dele. Ali, sim, ele foi visitado por outros cristãos e entregou-se a Deus. São Vicente tornou-se modelo para todos os cristãos e também padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa e da Diocese de Faro. São Vicente, rogai por nós. Vamos agora à liturgia desta terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra,
escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 111, versículos de 1 a 2, 4 a 5, 9, 10c e o refrão 5b. Este é o refrão. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem, jamais esquecerá sua aliança. Refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. Refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito Santo, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui a liturgia comentada, que é uma reflexão da palavra de Deus de hoje. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. Quem era Davi? Era o rei segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22. E que fez Davi? Comeu e distribuiu a seus companheiros os pães consagrados do templo, que somente aos sacerdotes era permitido comer. Que foi que o moveu? A fome, isto é, a convicção de que a vida vale mais que normas rituais. Davi mereceria ser criticado ou mesmo punido? Eis o comentário de Urs von Balthasar. Enquanto os discípulos são repreendidos por arrancarem espigas do trigal em pleno sábado para se alimentarem, Jesus no Evangelho corrige aqueles que repreendem seus discípulos. Se o sábado é o dia de Deus, existem ações queridas por Deus e que se podem realizar no dia de sábado. Ele dá o exemplo de Davi, que comeu com seus companheiros os pães consagrados que normalmente só os sacerdotes tinham o direito de comer. Em outra passagem, Jesus lembra que damos de beber aos animais em dia de sábado, conforme Lucas 13:15. Ou que retiramos do poço uma criança ou animal que nele caiu, conforme Lucas 14:5. Agindo assim, continua o teólogo, o homem não trabalha para si mesmo, mas cumpre o divino mandamento do amor. E como Jesus veio proclamar este mandamento como o mandamento supremo, ele é Senhor até do sábado. É assim que Jesus cura em dia de sábado, um homem com a mão seca, porque ele age no espírito da graça divina, que cura gratuitamente e, deste modo, honra a Deus no seu dia. Para os formalistas de plantão, é um tapa na cara. Por isso mesmo, decidem ali mesmo a futura morte de Jesus Cristo. O mesmo teólogo, um dos mais respeitados no pós-concílio, ainda observa que o dia consagrado a Deus não significa apenas que o homem não pode trabalhar nesse dia, mas que todo ser e o agir humanos devem ser nele realizados como consagrados ao Senhor. Ficar indiferente às necessidades humanas, em nome da aplicação fria do preceito, não corresponde aos desígnios de Deus.
Aliás, no dia de sábado ou no domingo dos cristãos, Deus não deixa de criar, ordenar e inspirar toda a criação, pois afirma o Filho: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. João 5:17. Quando deixaremos de usar normas e preceitos? Quando deixaremos de usar normas e preceitos para nos eximirmos de fazer o bem? Orai sem cessar. Estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Bem, é uma reflexão muito bonita essa do Antônio Carlos Santini, né? Mas temos aqui também uma outra reflexão que está no livro Palavra e Vida de 2013, da editora Ave Maria. Vamos a ela? A norma de não comer em dia de sábado tinha seu sentido. Era uma maneira de celebrar aquele dia tão importante. É preciso reconhecer que quase todas as normas têm sentido e o melhor que se pode fazer é cumpri-las, como, por exemplo, é lógico, parar diante de um semáforo vermelho. Porém, não é lógico que paremos se estamos levando um doente com urgência ao hospital. Ou seja, todas as normas estão a serviço da pessoa. O mal se faz quando as normas se transformam em absolutas e oprimem em vez de ajudar. Por isso Jesus afirma que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Minha saudação a todos que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.